Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Andrei, estamos aqui novamente para a nossa aula de número 10. Hoje falaremos sobre danças gaúchas. Porém, no primeiro momento, gostaria de lembrá-los da importância de vocês fazerem as atividades que são propostas aqui na aula e entregarem essas atividades em suas escolas. Isso é importante para que vocês tenham a sua presença computada e também a sua participação. Além disso, é importante que, assim que vocês acessarem o Google Classroom ou o Google Sala de Aula, que vocês procurem um link na descrição da atividade, cliquem nesse link e marquem a sua presença. Quero destacar que a entrega dessas atividades nas escolas é importante para aqueles que não estão acessando o Google Classroom. Aqueles que estão acessando normalmente e enviando as atividades, esses não têm necessidade de entregar as atividades de forma física nas escolas. Então, iniciamos a nossa aula 10, falando de danças gaúchas. Sempre que falamos de danças gaúchas, normalmente as pessoas associam essas danças a danças de salão, como se fossem sinônimos. Porém, existem diferenciações nas danças gaúchas. Uma autora, Maristela Zamoner, ela publicou um artigo científico em 2012, no qual ela fez uma diferenciação entre danças e fez uma proposição de definição para o conceito dança de salão. Segundo ela, isso é importante para que a dança de salão se estabeleça na literatura enquanto área, enquanto campo de conhecimento científico. Então, aqui no slide nós temos uma classificação sugerida pela autora e aí nós vamos entender um pouco melhor qual é essa proposição que ela fez. Um dos conceitos que ela coloca é dança social. Essa dança social, ela está associada a uma dança feita por pares, por grupos de pessoas e não tem um rigor técnico nessas danças, não tem uma associação com aspectos históricos e geográficos. Então a dança não se identifica com uma localidade específica. Em seguida, nós temos a dança popular. Segundo ela e outros autores, falamos em dança popular quando consideramos os camponeses que viviam na Europa em um período anterior à Revolução Francesa. Segundo eles, para que possamos falar em dança popular na atualidade, seria interessante considerarmos todas essas modificações pelas quais a sociedade passou e vem passando, para então tentarmos pensar em dança popular atualmente. Um outro é dança folclórica. Dança folclórica, em muitos casos, ela surge a partir da dança popular. Então, uma diferenciação importante, segundo a autora, é que a dança popular ela não tem uma continuidade muito marcada. Já a dança folclórica, ela surge num determinado local, como por exemplo na Polônia ou na Alemanha, e ela continua, ela perdura. Os seus passos continuam sendo executados com o passar do tempo, os trajes, o figurino, tudo isso é preservado e isso perdura no tempo. Essa é a diferença marcante entre uma dança popular e uma dança folclórica. Além disso, e aí ela conceitua dança de salão. Um ponto importante da dança de salão é que ela conserva os passos originais e tem uma identificação com uma música, com um ritmo musical. Falaremos um pouco mais adiante. Além disso, nós temos a dança tradicionalista social. E é aqui que a autora vai classificar as danças gaúchas. Também veremos mais à frente. Ela coloca também que existe a possibilidade da dança esportiva. Dança esportiva vai ser aí um conjunto de danças que participam de competições em nível mundial e existe aí uma padronização e regulamentação das regras, dos passos, da música, enfim, de todo o contexto que envolve essa dança. E aí seria a dança esportiva. Além disso, nós temos a dança cênica,
Então, segundo ela, a dança cênica está relacionada às práticas corporais, dança, que são pensadas e propostas para o palco. Então, apresentações, espetáculos estão relacionados à dança cênica. E temos ainda a dança da moda. Dança da moda, segundo ela, são as danças que aparecem e desaparecem em nossa sociedade. São enfatizadas pelas mídias sociais. Então, danças como tínhamos há um certo tempo, com maior evidência, que era o axé, por exemplo, ele veio, apareceu e, de repente, ele para de ter toda aquela ênfase pela mídia. Então, segundo ela, é a dança da moda. E aí falaremos agora um pouco mais sobre a proposta dela para a dança folclórica. Então, segundo ela, é uma tradição que é mantida no tempo e surgida em festas relacionadas à natureza, fatos históricos, religião ou tradição cultural transmitida através das gerações. Outra dança de salão é a arte, como eu falei anteriormente, conservacionista. A autora traz uma diferenciação entre conservacionista e um outro termo que falarei um pouco adiante. Para ela, esse conservacionista na dança está relacionado a você manter a essência daquela dança de salão, os passos, porém, ele aceita algumas modificações, pequenas alterações nas evoluções das danças, por exemplo, com o passar do tempo. E isso ela classifica como conservacionista. Que se universaliza, então a dança de salão ela é praticada em vários países, em vários lugares, com as mesmas características, não cênica, nem esportiva, consistindo na interpretação improvisada da música por um casal independente, quando o cavalheiro conduz a dama. E aqui é importante frisar que cavalheiro e dama são termos, são conceitos, e eles podem ser assumidos por diferentes pessoas. Chegamos à dança tradicionalista social. É dança preservacionista, e aqui é o outro termo que eu comentei anteriormente. Então, conservacionista, no caso da dança de salão, está relacionada aos movimentos, aos passos que são criados e são específicos daquela dança, mas podem sofrer pequenos ajustes e modificações com o passar do tempo. Aqui, na dança tradicionalista, ela é preservacionista, ou seja, ela mantém a essência e os passos criados e específicos daquela dança. Além disso, ela é de prática social, não cênica, nem competitiva. Pode ser dançada socialmente com trajes típicos. Então, pode ser dançada. É claro que se você considera os CTGs, os Centros da Tradição Gaúcha, e outros ambientes específicos em que a tradição das danças e da música se manifesta e ela é mantida com o tempo e pela tradição, as pessoas vão participar trajadas. Nós veremos mais adiante qual é o traje e quais são os principais elementos desses trajes. Mas também pessoas não trajadas também podem participar. E o nosso primeiro quiz. Me acompanhe no slide. Uma das categorias de dança descrita por Zamonet 2012 é a dança da moda. Qual das alternativas aborda essa dança com a característica que ela poderia assumir no contexto escolar, de acordo com o livro didático de Educação Física para o Ensino Médio, Paraná 2006? Letra A. Apenas a reprodução de movimentos, figurinos e cenários. Letra B. Cópia fiel de clipes da internet. Letra C. A ausência de participação dos alunos no processo de criação. Letra D. Base para reflexão e ressignificação pelos participantes, incluindo as contribuições de cada um. Pensem um pouco e logo retornamos.
Retornamos, vamos conferir então a sua resposta. Uma das categorias de dança descritas por Zahmunder 2012 é a dança da moda. Qual das alternativas aborda essa dança com a característica que ela poderia assumir no contexto escolar, de acordo com o livro didático de Educação Física para o Ensino Médio? A resposta mais adequada é a letra D, base para reflexão e ressignificação pelos participantes, incluindo as contribuições de cada um. Iniciaremos agora a fala sobre especificamente as danças gaúchas. Para falar das danças gaúchas, falaremos ainda sobre os trajes típicos e as principais danças que são praticadas aí pelo Brasil, mas principalmente no Rio Grande do Sul. Quando falamos de tradição gaúcha, temos que citar a Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha. Ela foi fundada no dia 24 de maio de 1987 e ela é responsável por regulamentar e organizar essa tradição no Brasil. No seu artigo 1º do Estatuto, consta o seguinte: a Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha é a entidade maior do movimento tradicionalista gaúcho brasileiro, cuja essencialidade é valorizar, organizar, defender, promover e representar as tradições e a cultura gaúcha. Além disso, um outro documento importante é o Regulamento Geral que eles possuem e isso está disponível. De acordo com o artigo 142, as reuniões dos CTGs, então Centros de Tradição Gaúcha, denominam-se simbolicamente de, então o inciso 5º diz fandango. Fandango, então, é um baile animado com música regional gauchesca, em que somente participam das danças pessoas tipicamente trajadas com vestimenta gaúcha. Observem que aqui eles fazem uma definição e para participar desses eventos é importante, é necessário que as pessoas utilizem os trajes gaúchos. Chegamos ao nosso segundo quiz. Me acompanhe, por favor. De acordo com o Regulamento Geral da Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, CBTG 2016, um baile animado com música regional gauchesca, em que somente participam das danças pessoas tipicamente trajadas com vestimenta gaúcha, recebe o nome de letra A, ronda, letra B, lida, letra C, fandango e letra D, tropilha. Pensem um pouco e logo retornamos.
Vamos conferir então a sua resposta. A resposta correta para essa questão é a letra C, fandango. A Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha, em 2019, ela disponibilizou uma apostila de estudos. Nessa apostila constam alguns termos, como está aqui no slide, e esses termos ela vai definir e conceituar. Folclore é folks, povo, e lore significa conhecimento, sabedoria. Então, de acordo com essa apostila, o folclore vai ser um conhecimento, o conjunto de saberes de um povo. Além disso, nós temos o termo tradição. Para eles, transmissão de fatos culturais de um povo através das gerações. Um outro termo é tradicionalismo. São os meios pelos quais a tradição passa de pai para filho. E aqui eu destaco a importância dos centros da tradição gaúcha pelo Brasil, que são lugares locais em que essa tradição pode ser transmitida de pai para filho. E aí nós temos o conceito de tradicionalismo, os meios pelos quais a tradição pode ser passada de pai para filho. Quando falamos então de tradição gaúcha, é importante que tenhamos em mente o que significa esse gaúcha, que vem de gaúcho. Para falarmos sobre o gaúcho, precisamos relembrar um pouquinho a história do Brasil. Então, do ano de 1822 a 1889, nós tivemos o período do Brasil Império. Em 1835, diante de uma insatisfação muito grande dos fazendeiros na região do Rio Grande do Sul, que hoje conhecemos como Rio Grande do Sul, os fazendeiros e outros grupos se rebelaram e eles começaram uma revolução. Essa revolução recebeu o nome de Revolução Farroupilha, ou também Guerra dos Farrapos. Mas, professor, qual é a relação entre essa Guerra dos Farrapos e as danças gaúchas, mais especificamente o termo gaúcho? Pois bem, até o início dessa Revolução Farroupilha, gaúcho ele vinha do termo gauches. Estava relacionado aos vagabundos, aos foras da lei. Esses indivíduos, eles roubavam o gado na região do Rio Grande do Sul e vendiam as suas partes, o seu couro, em outras regiões. Então, o termo gauche, na época, ele tinha um sentido negativo. Foi então a partir de 1845, ou seja, do final da Guerra dos Farrapos, é que o termo gaúcho começa a ser associado com algo positivo. Se antes ele era visto como um ladrão, um fora da lei, a partir da sua luta, a sua participação ativa na Revolução, ele passa a ser visto com olhares positivos, ou seja, é aquele que valoriza a sua terra, valoriza a sua cultura. E então, nós vamos tendo a formação do conceito de gaúcho que nós temos hoje. Quiz 3. Me acompanhem. Em sua apostila de estudos de 2019, a CBTG tratou da formação do gaúcho. Assinale a alternativa mais coerente com a história desse termo. Letra A. Atualmente é o homem que conhece seu estado e respeita sua terra. Letra B. Atualmente está relacionado aos indivíduos considerados ladrões do campo. Letra C. Referência aos homens favoráveis ao império no Brasil. E letra D. Inicialmente se referia aos fazendeiros da região.
Vamos lá conferir a sua resposta. Então, em sua apostila de estudos, a CBTG tratou da formação do gaúcho. Aqui vocês deveriam assinalar a alternativa mais coerente com a história desse termo. E a resposta correta é a letra A. Atualmente, é o homem que conhece o seu estado e respeita a sua terra. Agora, falaremos sobre especificamente as danças gaúchas, mas agora a partir do conceito elaborado por Pereira e Camilo, 2013. Então, esses autores produziram um livro, uma obra, e ela é utilizada em muitos livros e contextos, ela é citada em muitos livros e contextos na região do Rio Grande do Sul e também pelo Brasil. Por isso, eu também utilizei essa referência. Aqui, nessa obra, os autores fizeram uma diferenciação entre danças tradicionais e danças de salão. Como danças tradicionais, eles citaram o anu, a chimarrita, pau de fitas, pezinho, chula, entre outras. Dança de salão, eles citaram o xote, a rancheira, polonese, bugio, vaneira, milonga, valsa e o chamamé. A essência na diferença desses termos para os autores é que na dança de salão nós temos com predominância a participação de pares enlaçados, então o cavalheiro com a dama, e os passos eles são característicos e específicos para aquela música, aquele contexto. Além disso, na dança de salão, existem possibilidades, como na rancheira, por exemplo, da formação de filas, mas o que predomina na dança de salão é o improviso do casal. Falaremos agora sobre a vestimenta gaúcha. À esquerda nós temos a pilcha gaúcha. Pilcha, ela vai ter um sentido, alguma coisa que tem algum valor. Nesse caso, a vestimenta gaúcha. A indumentária do peão. Então, o chapéu, nós temos o barbicacho, que é o fio que está preso ao chapéu. Nós temos o lenço, camisa e colete, rebenque, guaiaca, a bombacha, que é a calça, tirador, a bota e as esporas. Lembrando que nem sempre eles utilizam todos esses equipamentos. E falando agora da prenda, maquiagem discreta, manga 3/4 ou até o cotovelo, bombachinha, que é uma calça parecida com a calça masculina, porém ela é utilizada por baixo do vestido. E o vestido na sala de armação, e também meias e sapatos. E aqui nós começaremos com as danças tradicionais. A primeira delas que vamos falar é o anu. Anu é um pássaro típico da região sul do Brasil e ele é muito comum no Rio Grande do Sul. Então ele inspirou a criação dessa dança. Nessa dança, os pares dançam em filas. Inicialmente, a dança é mais cantada e posteriormente o sapateado predomina. Uma outra é a chimarrita. Então ela tem origens lá nos Açores, na Madeira, na região de Portugal, e ela é caracterizada pela formação em fileiras, as mulheres de um lado e os homens do outro, e eles se aproximam e se distanciam, e a dança se passa nesse contexto. Além disso, nós temos o pau de fitas. Essa dança ela é comum não só no Rio Grande do Sul, nas danças gaúchas, mas também em outras danças, inclusive folclóricas. A característica principal é a utilização das fitas, então cada indivíduo com o seu par vai estar segurando uma fita e é importante a coordenação e os ensaios, porque normalmente eles iniciam a dança na posição como está na foto e posteriormente, após a dança, após cruzarem e descruzarem, eles retornam à posição inicial. Então é importante que todos façam o que foi combinado, porque se um errar, eles não conseguem retornar essa posição inicial das fitas. E temos outra dança comum que é o pezinho. Então, como o nome diz e já sugere, é uma movimentação do pé em boa parte da dança e a música tem um ritmo mais lento. A chula, que é bem comum, existem até campeonatos de chula, principalmente na região sul, ela é caracterizada por uma lança
que é colocada no chão. 2 peões vão fazer uma disputa. Então, um de cada vez, ao som de uma gaita, eles vão fazer movimentos, sapateios, giros e assim por diante, em volta dessa lança. E aí, vale mais a desenvoltura e as habilidades de cada um. Quiz 4. Qual das alternativas identifica apenas danças tradicionais gaúchas, de acordo com Pereira e Camilo, 2013? Letra A, chimarrita, pau de fitas, pezinho, vaneira e chula. Letra B, anu, polonese, pau de fitas, pezinho e chula. Letra C, bugio, pezinho, chula, anu e chimarrita. Ou, letra D, anu, chimarrita, pau de fitas, pezinho e chula. Pensem e respondam.
Vamos lá, pessoal, vamos verificar qual é a resposta correta. Então é a letra D, anu, chimarrita, pau de fitas, pezinho e chula. Essas são danças tradicionais. Agora começaremos a falar sobre as danças de salão. Vale frisar que é importante que depois vocês acessem ou por outros meios na internet e assistam vídeos dessas danças. O shot, ele pode ser dançado apenas pelo par ou também existe o shot de duas damas. O passo mais marcante é o 2 e 2. Além disso, nós temos a rancheira. Ela pode ser dançada por pares enlaçados ou também em filas. Temos ainda a polonese. Ela é característica, como o nome sugere, da Polônia e ela tem uma formação em fila. Ela é apresentada, em muitos casos, em formações de cursos de dança. Existe até no Guinness Book alguns eventos em que as pessoas se unem para formar o maior número de casais e de pessoas para participar dessa polonese. É uma curiosidade. O bugio, que é uma dança característica da região sul do Brasil, ela foi inspirada realmente no primata e a gaita, o som da gaita tenta reproduzir o ruído emitido pelo macaco e os passos laterais com pequenos saltos também tentam reproduzir a movimentação do primata nas árvores. Temos a vaneira, que é uma das danças mais comuns nos bailes gaúchos. Então ela surgiu lá em Havana, em Cuba, foi para os salões da Europa e aí veio para o Brasil. Temos ainda a milonga, uma imagem um pouco mais antiga. A milonga, na verdade, na língua africana, ela é o singular de melunga, que significa conversalhada. Então, uma característica marcante nessa dança é a conversa que alguns autores associam ao namoro. A valsa, ela tem realmente a característica da valsa vienense, que foi uma das primeiras danças de salão europeias, mas tem suas particularidades aqui no Rio Grande do Sul. E o chamamé, Che Amoa Memé, que em Guarani significa te protejo. Então, essa dança surgiu a partir da chimarrita, no contexto da Argentina, e então vem para o Brasil. Quiz 5. Qual das alternativas identifica apenas danças de salão gaúchas, de acordo com Pereira e Camilo 2013? Shot, rancheira, anu, bugio, vaneira, milonga, valsa e chamamé, na letra A, ou na letra B? Shot, rancheira, polonese, bugio, vaneira, milonga, valsa, chamamé. Letra C. Shot, chimarrita, polonese, bugio, pezinho, milonga, valsa e chamamé. Ou na letra D. Pau de fitas, rancheira, polonese, bugio, vaneira, milonga, valsa e chula. E aí, o que vocês acham? Pelo que falamos, diferenciamos então danças tradicionais gaúchas e danças de salão. A resposta mais adequada seria a letra B, apenas danças de salão. O shot, a rancheira, a polonese, o bugio, a vaneira, a milonga, a valsa e o chamamé. E temos ainda a nossa atividade. Me acompanhe. Considere o conteúdo da aula sobre danças gaúchas e assinale verdadeiro ou falso. No século XIX, os gaúchos eram os homens vagabundos ou ladrões do campo. A Confederação Brasileira da Tradição Gaúcha regulamenta essas tradições somente no sul do Brasil. Próxima, a vaneira tem suas origens na cidade de Havana, Cuba. As danças gaúchas podem ser divididas em danças tradicionais e danças de salão. E o bugio é um ritmo autenticamente gaúcho. Pensem um pouco e respondam.
Olá pessoal, então eu vou deixar as respostas aqui para vocês conferirem. Agradeço pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.